Olá, boa noite. A primeira reportagem de hoje fala sobre a necessidade de valorizar a carreira dos profissionais de educação no Brasil. Mas esse reconhecimento não deve ser apenas pela questão ideológica, e sim pela remuneração. De acordo com um estudo que avaliou o salário dos professores nos países membros da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o docente brasileiro recebe metade da média dos professores de outros países, como o Chile e o México. No Brasil, eles ainda lecionam mais horas, têm salas de aulas mais cheias também. Rita tem 20 anos de experiência, fez mestrado e até um curso com certificado nos Estados Unidos, mas não recebeu a valorização que merecia. Cansada de trabalhar em 2 empregos, a professora de História e de Educação para Jovens e Adultos está desistindo da carreira. O professor não tem reconhecimento, né? Nós somos sempre os responsáveis pelas falhas da educação, porque eu me esforcei o máximo para fazer atualizações e programas até fora do Brasil. Isso não me valeu nada. É impossível ter só um cargo para sobreviver. O motivo da frustração fica evidente neste estudo da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A pesquisa revelou que um professor de ensino fundamental ganha, em média, R$130 mil por ano no Brasil, um pouco menos da metade dos países da OCDE, onde o salário médio é equivalente a R$243 mil. Na comparação com outros países, o Brasil fica abaixo do Chile, México, Estados Unidos e Alemanha. Além da remuneração mais baixa, o professor brasileiro ainda tem carga horária maior, de 800 horas por ano, comparadas com as 706, em média, da OCDE. Não é difícil entender por que a realidade é tão desestimulante a ponto de professores capacitados, como a Rita, optarem por abandonar a carreira. O estudo mergulhou na origem do problema e encontrou outro número assustador que mostra o Brasil na contramão dos países da OCDE. Entre 2015 e 2021, o gasto com educação no Brasil caiu em média 2,5%, de acordo com o estudo, na contramão da alta registrada pelos países da OCDE. Para reverter esse quadro é preciso aprovar o novo Plano Nacional de Educação e esse próximo plano efetivamente precisa ser cumprido. Então o fato que a gente precisa superar é colocar o investimento em educação como prioridade, mas, ao mesmo tempo, reverter esse investimento em educação centralmente para a valorização dos profissionais da educação. O último reajuste real da categoria em nível nacional ocorreu em fevereiro de 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro oficializou o aumento de 33,24% no piso salarial dos professores do ensino básico. A pauta ainda é sobre educação. Um dos principais desejos de pais e responsáveis por crianças, adolescentes e jovens em idade escolar é que eles não tenham dificuldades nos estudos. Mas quando isso ocorre, pode ser um sinal de superdotação ou de altas habilidades, o que muitas vezes passa despercebido. Aprender a reconhecer uma inteligência acima da média é necessário para saber motivar as habilidades das crianças superdotadas. Zé, como gosta de ser chamado, tem altas habilidades. O menino de 12 anos adora desafios e, por isso, participa sempre de Olimpíadas de Química, Matemática e Física. Eu fiz lá a Olimpíada achando que eu não ia passar, porque eu nunca tive aula de Física. Passei da primeira fase. Aí eu fiquei, como? Sendo que eu nem sabia do assunto nenhum. Eduarda percebeu algumas habilidades no filho quando ele tinha apenas 5 anos. Mãe de 3 filhos, ela buscou orientação especializada. Zé demorou muito a falar, a andar, e quando ele tinha de 3 para 4 anos, ele começou a falar e formular frases e usar um vocabulário que não é específico para a idade, né? Ele falou, leu e escreveu assim com diferença de 6 meses. Então, com 4 anos e meio, eu comprei para ele uma agenda em
do Mário Bros e a agenda era em inglês. E ele começou a ler inglês. E eu disse, esse menino nunca teve uma aula de inglês, como que ele está lendo inglês? E aquilo dali, para mim, já trouxe essa questão de, será que não é algo diferente? Uma pesquisa liderada pelo psicólogo britânico Richard Lynn revelou que 90% da população brasileira tem, em média, 87 pontos de QI, o quociente de inteligência. Zé tem 140 pontos de QI, um número alto, que chama a atenção, mas mexe também com o emocional do menino. É muito fácil para mim pegar assunto. Por exemplo, se eu vejo minha irmã ou meu primo que estudam na mesma série que eu vejo que, tipo, eu consigo alcançar um pouco mais. E na escola isso às vezes dificulta um pouco a socialização. Ter altas habilidades significa ter elevada potencialidade de aptidões e talentos, sempre acima da média. Para identificar, é necessária uma avaliação psicológica. É a habilidade cognitiva acima da média e por aí a gente pode considerar a inteligência, a memória, a velocidade de processamento, o nível de interesse e a criatividade. A identificação ela deve ser feita por um especialista e esse especialista ele precisa ser um psicólogo. Muito importante saber disso e estudar isso com as crianças para poder dar como oferta para essas crianças algo que seja estimulante. Muitas se desinteressam às vezes da escola e dos colegas, do convívio, porque não é muito interessante, está noutra faixa. Exatamente. A gente tem que lembrar que as altas habilidades é uma neurodivergência, né? Assim como o autismo, como o TDAH, né? Precisa ser acompanhado. Exatamente, e estimulado da forma correta. Mas para que a superdotação ou as altas habilidades possam ser estimuladas, é preciso que os pais, responsáveis e profissionais de educação tenham conhecimento para saber identificá-las. Só assim é possível entender a situação e dar o tratamento adequado para cada caso. Cotação do café. Confira como ficaram os preços da saca de 60 quilos do café arábica vendido hoje nos mercados Regional e Futuro. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 1.455. O tipo 7, R$ 1.408. No mercado futuro, a cotação fechou em alta. A saca de 60 quilos vale $292,55, alta de 5 centavos. A apuração regional é do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A cotação futura é da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo. Na quinta-feira, cidade e região devem ter um dia de sol com névoa fresca ao amanhecer e temperaturas entre 14 e 30 graus. Veja como deve ficar a previsão do tempo em todo o Brasil. Nessa quinta-feira, a frente fria vai seguir se deslocando para alto mar. Isso junto com a massa de ar frio de origem polar. Só que os ventos úmidos que sopram ainda contra a costa, combinado com circulação de ventos, vão estimular muitas áreas de instabilidades, sobretudo no Rio Grande do Sul. Teremos um dia ainda bem abafado, com sol aparecendo de manhã em várias áreas de Santa Catarina e predomínio do ar seco sobre a maior parte do Paraná. O que vai chamar a atenção na maior parte do Brasil é a condição de vento. Algumas rajadas mais fortes de novo, principalmente no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e na maior parte do interior do Brasil. Agora, a circulação marítima também vai estimular nuvens de chuva sobre o litoral do Nordeste, mas as pancadas continuam acontecendo de maneira muito irregular e mal distribuída. Na maior parte do interior do país, o que ainda chama atenção são os baixos índices de umidade relativa do ar, valores que podem ficar em emergência até abaixo de 12%, desde o norte do Paraná até o estado de Mato Grosso, incluindo algumas capitais como Cuiabá, Campo Grande, a região de Goiânia e até mesmo o interior paulista. Já nas áreas em vermelho no mapa, a umidade pode ficar entre 20% e 12%, com ar ainda extremamente seco e destaque para o calorão. As rajadas de vento ganham mais intensidade e a situação é preocupante, porque isso pode acabar espalhando mais os focos de incêndio, sobretudo no interior de São Paulo e em algumas cidades de Goiás e do interior de Minas, onde as rajadas podem chegar até os 50 km por hora. Agora, atenção para as áreas em amarelo no mapa, que podem ter ventos de 51 até 70 km por hora, isso no decorrer do dia.
A frente fria que deve avançar nesses próximos dias vai provocar uma queda mais acentuada e significativa de temperatura, primeiro no Rio Grande do Sul. Isso já colocando fim à onda de calor e ao ciclo dos dias mais quentes. As temperaturas vão voltar a ficar abaixo da média, sobretudo na campanha, no oeste e sul gaúcho. Vai esquentar ainda bem em algumas cidades do Paraná e de Santa Catarina, mas até o dia 14 essa condição já muda com a entrada da massa de ar frio. No Rio Grande do Sul, nessa quinta-feira, o sol já aparece com muita dificuldade. Ainda teremos algumas aberturas nas áreas que fazem divisa com Santa Catarina. Só que Porto Alegre deve amanhecer com céu nublado, já com chance para chuvisco. E ainda com uma condição para chuva aumentando durante a tarde e a noite da quinta-feira. Enquanto as áreas do oeste e sul do estado ficam no risco de temporal. Em Uruguaiana, Bagé e Pelotas, os acumulados podem ser significativos até o final do dia. E não dá para descartar a possibilidade ainda de chuva escura. Isso porque teremos foligem ainda das fumaças de queimadas sendo transportadas sobre o país. Já em Santa Catarina, a previsão de chuva de maneira isolada entre a tarde e a noite da quinta-feira, apenas no extremo sul do estado, enquanto a maioria das regiões ainda vai seguir com tempo firme e seco. No Paraná, o que chama atenção, além dos ventos, são as temperaturas, que vão continuar bem altas durante a tarde. Já no sudeste do país, o padrão de tempo firme e seco ainda se mantém. Em São Paulo, o sol tenta aparecer, mas com dificuldade, porque o céu ainda segue bem esbranquiçado. A temperatura vai continuar subindo, mínima prevista já de 19 graus na capital paulista e com máxima que pode chegar a 34. Nada de chuva no Rio de Janeiro, calor em Vitória e tempo firme em Belo Horizonte, ainda com umidade do ar que pode ficar em alerta durante a tarde. Um padrão de tempo que se mantém para boa parte do centro-oeste do país, ainda com muito sol, muito calor e atenção voltada para novos focos de incêndio. A temperatura pode passar dos 40 graus com muita facilidade em várias cidades do interior de Mato Grosso do Sul e do estado de Mato Grosso. No interior do Nordeste, nada de chuva ainda para essa quinta-feira. A temperatura vai seguir bem alta, com a presença do sol quase sem nuvem no céu, em Teresina e no interior da Bahia. Já Salvador, a região do Recife, Aracaju, Maceió e Natal podem receber chuva de maneira moderada. São pancadas que devem intercalar vários períodos de melhor, o que vai manter as temperaturas na casa dos 27 a 28 graus. Já no norte do país, a condição é de chuva mais concentrada, ainda de maneira isolada, no noroeste do Amazonas, no norte e sul do Acre e em cidades do sul de Rondônia e do Amapá, enquanto a maior parte da região ainda enfrenta visibilidade muito prejudicada em decorrência dessas fumaças de queimadas. Teremos a presença do sol, um céu mais esbranquiçado na região de Porto Velho, nada de chuva e tempo firme também em Palmas, com temperaturas subindo cada vez mais durante a tarde. Em relação às temperaturas, a máxima em Cuiabá pode chegar a 42 graus. Temperatura que já não deve passar dos 19 em Porto Alegre, isso devido à entrada do ar mais frio. No Rio de Janeiro, os termômetros podem alcançar os 37 graus. Mesmo com chuva, Salvador com dia bem abafado, máxima de 26, e Manaus pode ter calorão de 39 graus, com possibilidade para recorde. Jornal Cidade termina por aqui. Para você, uma boa e abençoada noite. Termina aqui as primeiras notícias da noite. Uma produção do Departamento de Radiojornalismo da EBC Empresa Brasil de Comunicação. Boa noite.